Vamos aqui para João capítulo 9, só para você entender a campanha aqui. João capítulo 9. Imagine se fosse hoje, hein? E assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, se Jesus não fizesse a obra de Deus, a obra do diabo continuaria. Não tem esse negócio de fatalidade que aconteceu porque tinha que acontecer. Não. Ele diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Muita gente acha, não, a pessoa está assim porque é o destino, por causa da família, uma herança. Não, porque ninguém faz a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Deixa fazer as obras do diabo. Então é bem claro aqui, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Aqui em João capítulo 9, que eu estou lendo para você, versículo 4. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora, palavra aqui da campanha. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Imagine se fosse hoje isso aqui. Eu ia tomar um tapa na cara, né? É pensou você cuspir no chão, fazer uma lama e passar nas vistas de uma pessoa cega? Imagine hoje como é que o pessoal ia, as redes sociais, o que elas iam divulgar, o que elas iam falar. Ih, cuidado, tem um pregador porco aí, tem um homem aí, né, que está cuspindo no chão. Não falariam isso? Hoje, a internet, como o pessoal diz, não perdoa. Qualquer coisinha fala. Então falariam isso aí. Mas Jesus fez isso. Então não é nada mágico, não é um ato de fé que Jesus sentiu ali de fazer. Nós entregamos, por exemplo, às vezes o óleo, às vezes entregamos o sal, hoje entregamos o sabonete, é uma campanha. Aí a pessoa leva ao doente, entenda bem, e a pessoa quantas vezes conta testemunhos bonitos aqui, quantos milagres. Leva para o viciado, a pessoa é viciada na bebida, viciada nas drogas, então é um ato de fé. Então não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Aí ele diz assim, tendo dito, cuspiu nos olhos e disse ao cego, vai, lava-te no tanque de Siloé. E o que foi? Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Mas o bonito, pessoal, não é a cura. Aí eu quero que você preste bem atenção. A cura é bonita, a cura é maravilhosa. Mas o que é? É o impacto, entenda bem, que a operação de Deus faz na vida de uma pessoa e das pessoas que estão ao redor deles, daquela pessoa. Verdade. Imagine o que aconteceu agora. Vamos entrar aqui. Diz assim, então os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam é este, e outros parecem-se com ele. Ele dizia, sou eu. Dizem ele, pois como se lhe abriu os olhos? Incrível. Chegaram e perguntaram, mas peraí, não era esse? Vizinho. Estavam sempre vendo. Mas nem esse que estava sempre no caminho, mendigando e tudo. Naquela época não tinha um serviço social, né? Então a pessoa cega, ela ia para a mendigância e tudo. Mas pensa bem, não é esse que todo dia estava no bar bebendo cachaça? Não é esse que todo dia, estava xingando palavrão? Não é esse que fazia isso? Mas a mudança, ela tem que impactar as pessoas que estão ao nosso redor. A mudança tem que mexer com as pessoas que estão vivendo conosco, como na família. Mexeu com toda a família dele, mexeu com toda a vizinhança. É isso que tem que acontecer. O milagre, ele não vem só para abençoar quem o recebe. Não, aqui a maioria já conhece. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois de João é Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vamos lá, pessoal? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O milagre que acontece na vida de uma pessoa, não é só para ele, é para ele ser testemunha. Testemunha de quê? Que Deus é real. Peraí, ele não era cego? Era, peraí, nosso vizinho. A mãe de é meu filho, eu sei que é meu filho. Mas aí até por da religião lá na época, ficaram até receosos um pouco. Mas a verdade é essa, que estamos vendo aqui, que nós vamos prestar atenção. Mas peraí,
Não era ele que bebia cachaça todos os dias? Até a pessoa chega a dizer, até para a própria pessoa, rapaz, eu sei que é você, mas realmente parece que você não é mais você. Esse joguinho de palavras é bonito. Parece que você é um novo você. Porque quer dizer, o impacto na vida o milagre, o milagre deve, entenda bem, eu fiz para cá para não chamar atenção, mas ela chamou, né? Eu vim para cá que eu conheço a peça, né? Eu vim para cá para não me chamar a atenção, mas foi e chamou. Então deixa eu ir para lá, deixa eu ir para lá. Deixa eu ir para o outro lado lá. Eu vim para lá para não chamar, eu disse. Pessoal que frequenta a igreja sabe o que eu estou falando aqui. Eu fui lá para o canto que eu vi chegando assim, ó, vai chegar, vai falar. Ele disse assim, não vou lá para o canto lá. Foi lá mexer comigo. Aí então, preste atenção. Então, isso tem que acontecer, tem que impactar. O milagre tem que impactar. Milagre de cura também. No caso dele de cura, às vezes não é sequeira, entenda bem, às vezes é uma doença grave, a pessoa só vive doente, às vezes problema até de... Eu estava explicando para eles, puxa, nós pensamos, imagina, os pais, tem uma criança de cuidados especiais, claro, vai amar e vai amar muito, vai até mais amar do que os outros, vai precisar dos cuidados, mas nós não podemos deixar de crer que Deus muda aquela situação, senão nós deixamos de crer em Deus, não é verdade? Eu tenho orado por pessoas que vocês já notaram, e pessoas já de certa idade. Eu disse, não, Deus, se eu cura a mente dessa pessoa assim, por que não? Nós temos que nos consagrar. Para quê? Para que essa virtude do Espírito Santo, ela se manifeste mais no nosso meio, mais na vida das pessoas, que essas pessoas, mas aquele cara não era assim, não era desse jeito, não tinha uma mente, vamos dizer, atrasada, dá para entender, mas como é que ele está? Não está normal, diz que vai casar. Porque Deus operou. Nós temos que crer nisso, nós temos que nos envolver, está dizendo, mas recebereis a virtude. Essa palavra virtude é a mesma palavra, deixa aqui, eu volto já aqui, que está lá em Marcos capítulo 5, eu vou voltar ainda em Atos, Marcos capítulo 5, isso é muito profundo para nós, diz assim, versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Então, essa palavra aqui, quando a mulher tocou em Jesus, ele disse, eu senti sair de mim virtude, essa palavra quer dizer poder, quer dizer, eu senti sair de mim poder, é a mesma palavra, aquele poder que entrou naquela senhora, que fez a hemorragia dela parar, capacitou ela a ser o quê? Uma testemunha. Que Jesus foi e depois perguntou quem me tocou, ele poderia falar, ei, é a senhora, não, ele estava falando assim, a senhora tem que dar o testemunho, a senhora recebeu a virtude, quer dizer, a virtude que veio sobre ela, que parou, que fez o sangue dela parar, capacitou aquela senhora a ser testemunha do Evangelho. Essa palavra é a mesma usada pelo anjo Gabriel a Maria. Vamos para Lucas. Isso é muito forte, né? Você está ligado com a palavra de Deus e ver como é que Deus fala. Lucas capítulo 1, depois de Mateus, é Lucas, do Marcos, perdão, é Lucas. O versículo é 26 em diante. Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerou que saudação seria essa. E disse-lhe o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? Verdade, imagine, eu nunca tive contato com meu avô, como é que eu vou ser mãe? Imagina, eu digo, se fosse hoje, né, até bem, a ciência pode fazer isso, uma inseminação, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, não tinha esse conhecimento nenhum, a ciência não tinha chegado a esse ponto, e ela então ficou surpresa, aí vem a mensagem, respondeu-lhe o anjo, e o anjo disse-lhe,
descerá sobre ti o Espírito Santo. Atenção, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quer dizer, é o poder de Deus, Maria, do Espírito Santo que virá sobre ti e vai plantar essa semente, tanto que é divina. Quem dá o sangue é o Pai, né? Jesus não tinha o sangue, entenda, de José, não. Foi obra e graça do Espírito Santo, que foi colocada ali a semente divina, sem a Maria ter contato com homem algum, né? Eu sempre digo que não confunda Deus com Zeus, né? Zeus é da mitologia, entenda, grega, que era um deus que deixava o seu habitat lá e teve mulheres, teve filhos com a opção de mulheres, era um verdadeiro Gaão, né? O Zeus, né? Que às vezes conta, o Hércules, quem é eu? Hércules, quem é não sei o quê. Aí isso aí é filho de Zeus, com não sei o quê. Isso é tudo mitologia, isso aí nunca existiu. Isso tudo não existe. Isso é mitologia, não existe. Deus não. Deus se fez carne dentro de Maria. Ele não se fez carne para engravidar Maria, não. Foi a virtude do Espírito Santo, foi o poder do Espírito Santo que colocou a semente lá. Então Deus não se fez homem para ter contato com Maria, não. Foi o poder de Deus que entrou no ventre, entenda bem, e plantou a semente. Deus se fez homem dentro de Maria. É bem diferente. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus era Deus, não era um anjo que Deus tinha lá no céu, não. Já é o próprio Deus, fez carne e habitou entre nós. Só para você entender, para não ficar confusão. Então, é essa palavra que estamos pegando, virtude, virtude. É esse poder que quando Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, então passou, foi o poder de Deus que fez isso. E capacitou aquele homem cego a ser uma testemunha do Evangelho. É a mesma coisa. Nós oramos, entenda bem, Deus opera, e às vezes um ato de fé, como foi esse caso. Se você ver o cego Bartimeu, de Marcos capítulo 10, do versículo 46 em diante, Jesus nem tocou no Bartimeu. Ele era cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passava na beira do caminho. E ele pensou, ele não está te ouvindo, tem muita gente. Ele gritou mais ainda. Jesus falou, manda chamar esse cego. Aí tem bom, ele está te chamando. Chegou perto dele, o que queres que eu te faça? Que eu tenha visto. Eu disse, a tua fé te salvou, vai. E na mesma hora ele enxergou, Jesus nem tocou. Então tem horas que é só uma oração. Você faz uma oração, a vida dá uma palavra, né? Dá uma palavra e a pessoa vai. Um dia disse, o senhor fez uma campanha, ele disse, antes dele começar a orar, ele já foi falar para a pessoa, pessoal, quem tem problema de locomoção, fica de pé e anda em nome de Jesus, pronto. Já foi, antes da palavra, a gente orar, sentiu no coração de fazer isso. Então, nesse caso aqui, tem caso de oração. Nesse caso do saboneiro que estão falando, é um ato de fé também. Mas eu quero dizer, isso é a virtude, mas o objetivo, orando, o ato de fé, quer dizer, determinando, o principal é você receber, seja a cura, seja o milagre da cura divina, o milagre da libertação. Como eu falei, puxa, mas esse cara não é alcoólatra, todo dia não está enchendo a cara, ou essa pessoa não tinha um problema na mente, sério. Não, agora está normal, tá? Mas como é que pode isso? A vida toda ele foi assim. Nós sabemos que ele não foi nem para o colégio, não tinha coisa e tal, mas agora ele recuperou a mente. Eu creio no poder de Deus para isso. O Deus restaurou. Não importa se nasceu com uma síndrome, nasceu com aquilo. Nós temos que crer nessa virtude, nesse poder do Espírito Santo para você ser testemunha. E Maria é a maior testemunha. Ela teve o Filho de Deus sem ter contato com ninguém. Ela se tornou a mulher bendita entre as mulheres. Por quê? Porque ela teve esse privilégio. Mas essa é a mensagem. Vamos voltar lá, Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas. Isso aqui nós pregamos constantemente, tanto em Jerusalém, na sua casa, irmão. Puxa, você nasceu de novo, agora sua família deve ver. Aí eu vou entrar, já daqui a pouco, na segunda parte, está sendo uma palavra muito forte. O missionário começou a dar, entenda bem, de Jeremias, vocês já ouviram? Jeremias 31:19. Eu já vou trazer para você, mas estou falando de Ezequiel 26, isso aqui é só a introdução para mostrando a campanha para vocês. Então, a virtude vem e capacita, quando você recebe uma bênção, seja cura, seja libertação, é isso, é você ser. Quantas vezes nós temos um rapaz, o nome dele é Márcio, ele se converteu dentro do presídio, era traficante de drogas, e lá no presídio se converteu, assistindo um missionário pela televisão. Aí ele foi falar com o moço lá dentro, tem um pastor,
presidiários que uns chegaram lá dentro, já tinham um conhecimento, estavam desviados, se reconciliaram com Deus e passaram a pregar, e tinha lá dentro o pastor. Ele disse, queria me batizar. Ele disse, não, você é casado? Não, veio com uma pessoa, não, que tem que ser casado no papel. Ele casou no papel. Depois que casou, ele foi batizado nas águas. Depois que ele foi batizado nas águas, veio a sentença dele, 28 anos. Para o Brasil é alto. Tem lugar não, tem lugar que dá até morte, mesmo tem lugar que não dá tanto. Mas para o Brasil é alto. Ele disse que não ficou revoltado. Deus, o que adiantou aceitar Jesus? O que adiantou me batizar? O negócio piorou? Não, ele ficou firme com Jesus, continuou servindo a Deus. O advogado também foi brilhante, né? Ele conseguiu redução de pena daqui, redução de pena dele. Bem, de 28 anos, ele cumpriu 2 anos e 8 meses. Saiu, foi trabalhar, pedreiro, já tinha missão de obra, se tornou um empreiteiro. Quando deu o testemunho, já tinha virado um empresário já. E nos outros dias do tráfico nenhum, não. Ele recomeçou a vida dele. Ele se tornou o quê? Uma testemunha. Mas peraí, mas o Márcio não é do tráfico? O Márcio não era do bicho, como ele fala abaixo? Não era do bonde? Não era dos irmãos? Não sei mais o quê? Conforme a localidade, ele fala assim, não era o comando, não era não sei o quê. Mas agora é uma nova criatura. Entenda bem. Tanto é que ainda é respeitado pelos outros, porque sabe que ele mudou mesmo, não está entendendo? Até o pessoal diz assim, ele está nele, ele se encontrou o caminho dele lá, eles respeitam. O Márcio passou a ser uma testemunha do Evangelho. É essa virtude que você tem que levar para a sua casa. Então, quando uma pessoa é abençoada, essa é uma testemunha. Jerusalém, Judeia, nossa parentela, está falando hoje de manhã, meu irmãozinho. Aprenda com Raabe, que era uma mulher de má fama, mas que teve um encontro, entenda bem, acreditou que o Deus já era o Deus verdadeiro, e quando ela entendeu aquilo, ela fez um apelo aos homens de Israel, olha, poupem a minha casa. Ela falou assim, a casa do meu pai, quem é a casa do pai? São os tios, todo mundo ali, não é? Casa da mãe, mesma coisa. Casa dos filhos, dos irmãos, quem são os irmãos? Cunhados, né? Sobrinhos. Casa é assim por diante. Nós temos que colocar toda a nossa casa diante de Deus e levar toda a Judéia, Samaria, que são nossos vizinhos, que devem notar essa mudança, principalmente aqueles que conheceram você antes, como é o caso do cego. Ué, ele não era cego? Era. Mas está enxergando, está normal. Ele disse, parece que é ele, acho que não é ele não, chega até a criar essa dúvida, será que é ele mesmo? É sim, mas não enchia a cara, ou não era drogado, ou não era isso, não era desbocado, não era devasso, né? Não podia ver uma pessoa que ficava, não, agora não, agora é um homem de Deus, mulher de Deus, mudou, e diz assim, e até os confins da terra. O que é confins da terra? É um trabalho, por onde você passar, quer dizer, por onde você passar, essa virtude estará sobre a tua vida. Leve essa bênção. Jeremias, o profeta chorão, não era camanhoso, não era um bobão, não. Não, era um homem temente a Deus, chorar pelos pecados do seu povo. 31:19, Jeremias é falado, no meio da Bíblia é Salmos, depois de Salmos é Provérbios, depois de Provérbios é Eclesiastes, depois vem Cantares, depois vem Isaías, depois vem Jeremias. Capítulo 31, versículo 19. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento. Ué, eu aprendi que era o contrário, pastor Jânio. Você se arrepende e se converte. Quando você se converte, é porque você recebeu uma ação do Espírito Santo na sua vida. Veja comigo, João capítulo 16, versículo 8. Veja comigo. Ele diz assim, e quando vier, quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você começa, então, você é convencido pelo Espírito Santo que você está separado de Deus por causa do pecado. Mas você é convencido da justiça, que Jesus pagou pelos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus tinha pecado? Não. Mas ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Essa é a justiça de Deus, tá bom? E do juízo, que ele venceu o inferno e a morte. Acabou. Nós somos feitos neles novas criaturas. Então, esse é um convencimento que o Espírito Santo dá. O Jeremias, depois do Jeremias, vem Lamentações, depois vem Ezequiel. No capítulo 36, versículo 26, aí capítulo é 36, de Ezequiel, versículo 26.
E vos darei um coração novo. Quando eu falo coração novo, cuidado, não é o órgão que bombeia o sangue, que Deus pode até dar, ele faz milagres, né? Mas eu tenho falado desses dias, um apresentador famoso, ficou todo mundo, foi um caso público, né? Então eu posso falar, ele fez transplante de coração, não fez? Quando ele chegou em casa, ele olhou para a esposa e disse assim, você não é a mulher do meu coração. Não, ela continua sendo a esposa dele, então é a mulher do coração. Porque quando fala o coração, a Bíblia está falando do homem verdadeiro, o homem interior, então não é o órgão que bombeia o sangue. Darei um coração novo, agora porei dentro de vós um espírito novo, para a pessoa entender. A vida tem que dar esse ênfase, né? E tirarei o coração de pedra insensível, entenda? E vos darei um coração de carne. Quer dizer, um novo espírito que vai ouvir a Deus, que antes você não ouvia, você achava isso bobeira, né? A pessoa mostrava, você até te achava, mas que é bobeira. Mas vem o forte agora. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observeis, você não consegue. Porque isso também é uma obra do Espírito Santo. Vamos voltar em João 14, 26. O que ele diz lá? E 14, 26 de João. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Vai ensinar você a palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. E diz mais, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você vai lembrar daquilo que você ouviu na pregação. E quando você for atacado pelo mal, por exemplo, não, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Você começa a amaldiçoar aquela doença. Toma um remédio que o doutor falou, é outro caso. Entenda? Mas quando alguém lhe machuca, lhe fere, Deus quer ficar com raiva da pessoa? Não. O Senhor tem misericórdia dessa pessoa que falou besteira a meu respeito, que ela, meu Deus, se arrependa, se converta, da minha parte não. Por quê? Porque eu não tenho que lutar contra a carne e o sangue. Eu não tenho que trancar aquela pessoa num quarto e dar uma surra nela. Não. Eu tenho que orar por ela. Eu tenho que me trancar no quarto e orar por ela. Por quê? Porque eu tenho um coração que obedece à palavra de Deus. Ele está dizendo isso para nós. Eu, antes de voltar no Jeremias, no Ezequiel, para ler um pouquinho mais, vejo o João 16, 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo dá essa capacidade para você de viver a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui no livro de Ezequiel 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis o meu juízo e os observantes. Você não guardava, mas hoje você guarda. E habitarei na terra que dei a vossos pais, e vós sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Glória a Deus, você o adora. Para que você está falando? Vou adorar. Mas rapaz, domingo hoje, dia do Senhor, amigo, eu tenho o maior prazer de estar na casa de Deus. Eles não sabem o que é isso. Eles acham que nós somos fanáticos, somos bobos. Não, que nós temos prazer. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos povo dele, e ele é o nosso Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Não estou dizendo que você vai ser milionário, Deus pode até fazer de você uma coluna da casa dele. O que é a coluna? A pessoa que vai prosperar e vai ser coluna da casa de Deus, com o seu dízimo, a sua oferta. Eu tenho pedido a Deus para levantar colunas, mas pessoas sem, entenda bem, pessoas sem vaidade, sem ganância, que não vão trair Jesus. O que é a vaidade? A pessoa fica como um dia assim, rapaz, você tem muito dinheiro, você vê a sua roupa está um pouquinho velha, você vai trocar, você tem condição para isso, não tem? Não é nada demais. Mas o que a vaidade faz? A vaidade fala assim, minha mulher está muito velha, eu vou trocar de mulher também. Meu marido está muito velho, eu vou trocar de marido também. Tem gente assim, que acha que o dinheiro dele é para isso, em vez de ser fiel até ali. Tem gente que não, tem muito dinheiro e é fiel até o final, né? Não, mas levando para a seriedade isso aqui, estou orando. Aí ele diz assim, agora esse é um versículo muito forte, que esse eu já preguei para vocês. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. O que é isso, pastor? Arrependimento. Volta lá no nosso amigo Jeremias. Enquanto não há conversão, não há arrependimento, porque o Espírito Santo não está trabalhando em você. Quando há, você sente, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Você sente nojo. Como é que eu pensei aquilo? Só em pensar, muito mais fazer.
Até mesmo quando você trata mal uma pessoa, Jesus, eu não agi como homem de Deus, eu estava muito estúpido ali. Ô Jesus, eu estava, quer dizer, você sente, isso é uma ação. Voltou no Jeremias, no versículo 19, que ele diz para nós, na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na coxa. Meu Deus, o que é isso? Antes você não fazia. Você podia ficar até triste, porque fez uma coisa errada. Mas depois voltava a fazer. Desculpe a expressão, você era bem sem vergonha, não é verdade? Fazia e depois fazia de novo. Mas quando você tem a conversão, você tem um arrependimento. Aí você se conhece, meu Deus, eu não estava convertido. Eu não estava convertido. Tem gente que é crescimento espiritual. Jesus, eu era um menino na fé, eu agia como menino. Menino faz pirraça, faz tudo, né? Quer dizer, depois você vai entendendo, você vai compreendendo, meu Deus, que depois que eu me converti, aí eu tive um arrependimento. E quando eu me conheci, eu bati na coxa. Jesus, o que é isso? Como é que eu fiz isso, Jesus? Como é que eu pude agir dessa maneira? Eu era da igreja, eu era pregador, eu era obreiro, mas eu fazia isso. Quer dizer, porque você não estava convertido. Você tinha, a conversão veio, traz o arrependimento. Ou, como alguém disse, você cresce espiritualmente. Ele disse, bati na coxa, e olha o que ele vai falar mais ainda, hein? Fiquei confuso e me envergonhei. Sim, envergonhei-me. Meu Deus, não podia ser. Eu era crente já, eu era da igreja, eu era batizado. Jesus, eu era pregador, eu era obreiro, não podia fazer. Eu fui estúpido, eu fui isso. Não pode. Se examine. Sabe por quê? Porque nós passamos a ser testemunhas do Evangelho para a nossa família. Eles devem notar que estar com Cristo é muito melhor. Que Cristo muda realmente as pessoas. Quantas vezes eu contei daqueles dois primos? Um se converteu, o outro não. O que não se converteu ficou zangado. Ficava chateado quando alguém falava de Jesus para ele. Não fala negócio de crente comigo, não, que eu não gosto de crente. O crente tirou meu parceiro das noites. Saíam para as baladas juntos. Dois rapazes jovens que viviam esse mundão aí fora. Mas com o tempo ele começou a notar que o primo continuou falando com ele, mas não ia mais para a balada. Dava testemunho, rapaz, é bonito lá na igreja, estou na mocidade, é um grupo de jovens, canta, louva a Deus. E ele começou a notar isso, começou a mudar. Eu já falei para vocês da minha vida, da minha conversão. Quando eu cheguei na igreja, meu irmão estava começando no mundo esportivo. Meu irmão se tornou jogador de futebol. Não é porque, puxa, meu irmão, estou falando de pai, o amor ele conhece. Meu irmão se tornou um dos maiores laterais que não teve, meu irmão. Não é porque era meu irmão, não. Jorginho, lateral da seleção brasileira. Né? Como um amigo meu falou, não é todo dia que você tem um irmão campeão do mundo. Eu tive. Mas quando eu me converti, entenda bem, ele estava do Amé. Depois teve a transição, ele foi para o Flamengo, do Rio. Era status. E ele começou, aí ele comprou uma casa bonita, de altos e baixos, mandou construir piscina, uma mansão. Ele olhava assim, olhava para mim, olhava para ele, nós éramos dois solteiros ainda, eram jovens, e ele falava, o Jaime está fanático. Ele falava, o evangelho, a igreja foi boa para o Jaime era cachaceiro, era pingoso, mas eu não, eu não preciso da igreja como... A igreja foi muito boa para o Jaime, porque ele nunca mais me viu bêbado, nunca mais viu, ele viu eu falando, nunca mais eu vou beber, mas ele me achava um cara meio religioso, né, fanático. De repente ele começou a olhar para mim e para ele, que eu assim, mas o Jaime tem uma coisa que eu não tenho, sei lá, o Jaime tem uma alegria, o Jaime tem um brilho, ele não sabia explicar o que eu tinha. Eu tinha Jesus. Ele viu que a única diferença era essa. Nós temos que ser testemunhas. Temos que mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por isso nós precisamos nos converter. Ver aonde, quer dizer, onde que eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, porque é ele que faz isso. Trabalhar para que eu seja uma testemunha, para que eu possa atrair. E ele vai falar terminando assim, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Mas agora que veio bonito, hein? Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecer dele, diz o Senhor. É o pai que pode dar a bronca que for no filho, fala duro, mas depois fica até com dó. Já aconteceu isso com você? Até com a criança, quem tem criança, depois, rapaz, fui duro, hein? Eu fui duro, mas porque você vai lá, abraça, é tudo. Eu falei, o meu filho, mas ele era rapazinho, tá ficando, mas estava já maior do que eu no tamanho, né? Mas estava rapazinho.
Ele falou duro com a irmã. Eu falei, rapaz, baixa a bola que tem um homem aqui dentro, esse homem sou eu. Vai aqui não, quem comanda que sou eu, papá. Mas eu falei bem duro com ele. Ele estava dormindo, quando eu estava dormindo, acho que eu senti uma coisa assim na minha cara. Quando eu olhei, era ele me dando um beijo, filho. O filho é assim, meu irmão, mas às vezes não é o filho, às vezes é o pai que vai lá e beija, não é verdade? Mostra que é o pai. Agora o filho estranho não, ele fica, não, esse cara aqui, esse cara que é, não sei o quê, é o filho estranho. O filho estranho não aceita. Isso quem fala é o Senhor. Veja o que diz o Salmo 144. Eu não quero ser filho estranho, não quero também não, Deus, jamais. Filho estranho no Evangelho, meu Deus do céu, misericórdia. Quem está na igreja, mas não aceita, olha só. Versículo 11, livra-me, tira-me da boca dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é o quê? É a destra da iniquidade. Verdade. Não aceita, entenda ser corrigido de maneira alguma. É o estúpido que fala Provérbios 12. Não. Se Deus está falando contigo, aceite. Deus, eu quero me converter mesmo. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque a minha família tem que ver que o Senhor é real. E Deus vai operar. Amém?